Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. De repente você está aí no Japão. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos nessa tarde, nessa noite, nesta manhã. Eu não sei vocês, mas eu estava com muitas saudades do nosso tempo, da nossa live Trincheiras da Vida. Estamos de volta! Uhul! Olha só, o que aconteceu? Devido à agenda, correria, então eu segurei um pouquinho e nós fazemos então esse mês uma única live, tá bom? O mês que vem, o outro, a gente vai ver ainda como que vai ficar, mas eu vou avisando vocês na rede social. Eu não sei onde você está nesse momento, se você está em Portugal, se você está no Japão, se você está no Brasil, mas aqui em Portugal, olha só minha blusa, tá frio. Tá frio, mas tá um frio gostoso, né? É melhor assim, porque a gente já passou muito calor aqui nessa Europa. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Como eu disse, estamos na live Trincheiras da Vida. E daqui a pouco, né, eu vou chamar a nossa convidada. E hoje nosso tema é bem polêmico. Tem bastante coisa aí que vai nos ensinar, nos ajudar. Então, eu quero te convidar e te desafiar para você convidar pessoas, né? Homens, mulheres, porque a doutora Aline, que vai estar conosco já já, vai falar um pouquinho da história dela, mas também vai falar um pouquinho dos direitos da mulher. Será que nós, como mulheres, temos algum tipo de direito? E aí nós vamos saber um pouco, né, o que ela tem para compartilhar conosco. Então, eu vou fazer dessa forma, nesse momento, eu vou chamar algumas amigas, alguns amigos, alguns meus familiares para se conectar conosco, porque eu sempre digo, Trincheiras da Vida é uma live onde nós podemos compartilhar histórias, né, verdadeiras, de pessoas que vivenciaram, independente. Trincheiras, eu sempre falo, trincheiras é um lugar de luta, de guerra, mas é um lugar onde nós podemos sim encontrar refúgio, encontrar respostas, né? Então, hoje a nossa live vai ser uma live espetacular. E eu tenho certeza que para você, né, essa mulher que vem hoje compartilhar a história dela, vai ser algo que vai impactar os nossos corações. E eu tenho certeza que você tem uma amiga, de repente, que está passando por alguma situação, seja no relacionamento, seja com relação a ela mesma, algumas dúvidas. Então, você pode convidá-la também para estar conosco. Então, eu vou fazer isso nesse momento, eu vou convidar algumas pessoas aqui, vou mandar o aviãozinho, porque eu não quero que essa live fique só para mim, mas que várias pessoas possam estar se conectando conosco. Então, você também pode fazer isso comigo e mandar aí aviãozinho para várias pessoas, tá? E assim, eu quero já começar agradecendo a Deus, porque Ele é o dono da nossa vida. E o fato de nós estarmos aqui nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, é porque Ele tem permitido nós respirarmos, vivemos as promessas, né? A vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, não sei se você tem motivos para agradecer a Deus, mas independente da circunstância da sua vida, né, o fato de nós respirarmos já é um milagre. Então nós temos que dar graças, nós precisamos agradecer ao nosso Criador, a um Deus que é todo poderoso. Então nesse momento eu queria orar com você, para que nós pudéssemos começar essa live, né, direcionada por Deus, sabendo, né, de que Ele vai conduzir todo esse tempo aqui conosco. Amém? Senhor, eu quero te louvar, te bendizer. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta tarde, por esta noite, por esta manhã. Eu não sei qual é o horário, Senhor, que as pessoas vão se conectar ou vão assistir posteriormente, Senhor, essa live. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, neste lugar. Senhor, toma a nossa convidada nas Tuas mãos. Tudo aquilo que nós venhamos a falar seja para glorificarmos e exaltarmos o Teu nome. Obrigada, Senhor, por mais uma live, por mais um tempo. Em tudo te rendemos louvor e gratidão, em nome de Jesus. Amém? E eu não vou demorar para chamar a doutora Aline, porque nós temos muita coisa para conversar. Mas a doutora Aline Costa, ela é advogada, ela é mãe, ela é esposa, e ela é uma profissional, principalmente voltado para os direitos da mulher. E nós temos muitos assuntos polêmicos, né? Assuntos que vão agregar, que vão somar. E mais do que isso, né? Entender, né? Por que será que ela tem se especializado nisso? Por que ela tem entrado nesse lugar de direitos da mulher? Então, juntos, nós vamos entender a história dela. Então, não vou
demorar, e já vou chamar aqui a minha convidada mais do que especial. Peraí. Aqui. Vamos chamar a doutora Aline. E você pode ir convidando aí os seus pares. Vamos ver aqui que ela já vai entrar aqui. Cadê minha convidada? Olá, boa noite! Olá, Tudo boa noite. bem, amiga Tudo doutora bem? Aline? Uma noite mais geladinha, né? Mais Sim! Eu fresquinha. falei, ó, já tô aqui agasalhada, mas tá bom, né? Porque a gente já passou muito calor aqui nessa Europa, acho que agora tá precisando de um friozinho, né? Ah, eu gostava ainda do calor, viu? Eu gostava. Mas pronto, tem que ser, né? Tem Tem que que vir um ser. friozinho. É isso mesmo. Olha, seja muito bem-vinda, né, a nossa live Trincheiras da Vida. Estou muito feliz que você tenha aceitado o convite, de você estar conosco nessa noite tão especial, porque eu acho que muito mais do que as nossas histórias é que a gente possa realmente ajudar outras mulheres, outras famílias, né? Então eu falo que Trincheiras da Vida, ela vem com isso, com a ideia de ouvir histórias reais, né? Pessoas que vivenciaram e vivem circunstância, mas de como supera, como que faz, né? Como que a gente pode buscar ajuda. Já tem um pessoal aqui conectado, já dando parabéns para nós. Vamos ver aqui. Deixa eu já dar um oizinho para a galera que entrou. Olha lá. O Léo tá aqui, a Luana. Um beijinho. São os queridos aqui, uns filhos do coração aqui de Portugal. A minha amiga Vânia, a Simone Guinini, acho que é isso. Guinini, seja bem-vindo. Tem a Eveline também, a Paula, a Lu, beijão, Lu, a Brenda, a Edilane, lindona, colocou aqui pra gente também. A Brenda colocou boa noite, a Lu colocou maravilhosa, você também é, Lu? A Edilane colocou lindas, parabéns para as duas. Entrou aqui a Marilene Borges, o Carlos, e tem uma galera aí que tá entrando e depois a gente vai relembrando os nomes aqui. Mas olha, gente, fica conectado, porque, como eu disse, né? Essa live é uma live que eu tenho certeza que vai trazer aqui muitas informações para nós, não só como mulheres, mas para ajudar também outras pessoas, outras amigas, outras famílias. Então, eu faço a pergunta, né? A Trincheiras da Vida, primeiro passo. Você vai ficar à vontade no nosso bate-papo. Quero que você se apresente, né? Quem é a doutora Aline Costa? Fala para mim. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos. Enquanto você estava aqui falando, eu fui também compartilhando, porque é sempre um assunto muito propício, e não é porque a gente não passa que a gente não tem que saber para poder aconselhar uma amiga, uma colega, ou até mesmo uma pessoa que surge na nossa vida sem a gente esperar. Então, muito obrigada, Luciana, por esse convite. Estou muito lisonjeada, de verdade. E parabéns por esse trabalho, porque realmente a gente tem que falar de histórias reais, de vida real, porque na internet, infelizmente, a gente vê muita coisa que não é real, né? E as pessoas acabam se comparando a histórias que não tem parâmetro para comparação, né? Então, a gente precisa fazer desse ambiente um ambiente melhor, mais saudável e trazer as pessoas para a realidade. E já respondendo quem é a doutora Aline. Costumo dizer que eu deixo doutora mais para formalidade, eu não tenho essa necessidade de ser chamada de doutora, então sinta-se à vontade para me chamar somente de Aline. Deixo isso para tribunal. E a Aline é uma mulher, esposa, mãe, filha, e uma mulher que depois de passar uma longa jornada da vida não tão boa, resolveu ressignificar, que essa palavra também ficou tão conhecida e as pessoas deixaram de buscar o real significado e só foi replicando, ressignificar. E o que que é o ressignificar? É você pegar aquela situação não tão boa, porque aquela situação não nos define. Não é aquilo ruim que vai fazer com que fique marcado para todos sempre quem a gente é, mas o que você vai fazer com aquilo? Você tem sempre duas opções: sentar, chorar e ali ficar, ou sentar, chorar, secar a lágrima e levantar. É isso. Então, eu resolvi caminhar para essa segunda opção, que para mim faz mais sentido, porque senão a gente fica a vida inteira falando ó céus, ó vida, e não sai do lugar, né? E claro que para a gente poder falar o que a gente passou, essa cicatriz, essa ferida já tem que estar cicatrizada.
Porque sim. se a gente fala dela com a ferida aberta, toda vez que você falar, você vai se machucar cada vez mais. Então, depois de passar um longo período, eu fui me descobrindo, me redescobrindo, e eu entendi que a minha história não deveria ficar só para mim, que eu deveria ajudar outras mulheres. E quando eu ajudo outras mulheres, eu também me ajudo. Sem dúvida. Profundo e super real, né? Eu falo que é interessante porque são histórias, né? E você vai contar a sua história diferente. A dor é diferente no sentido que, no meu caso, né? Foi uma perda de um filho, de um luto, mas não deixa de ser uma dor profunda do que você vai compartilhar conosco da sua história. Eu falo que dor é dor, né? São, às vezes é na área da saúde, é o que eu falo, às vezes é um trabalho, às vezes é um relacionamento. Mas a ferida tá ali e é possível ressignificar, é possível a gente dar tempo ao tempo para que isso venha, né, virar realmente. Eu falo que não olhar para nossa, só para mim, porque, como você falou, se eu olhar para minha dor, eu tô sendo egoísta, porque eu vou parar e não vou poder, isso não vai mudar. E quando eu resolvo ser curada e transformar essa dor em cura para os outros, isso são decisões, isso é um processo, também não é nada, né? Cada um tem o seu tempo, o seu processo, e isso faz toda a diferença, né? Então, eu queria que você compartilhasse conosco. Eu falo que a trincheira é um lugar de dor, muitas vezes de solidão, muitas vezes até de um lugar que às vezes a gente não consegue nem encontrar esperança, porque é um lugar que você vai lá para guerrear, mas às vezes falta força para a gente poder guerrear contra uma situação. Então, eu queria que você compartilhasse qual foi, né, esse momento ou alguns momentos da sua vida que mais você se viu nessa trincheira dizendo, parece que eu não vou ter mais solução, parece que não tem saída, né, disso. Qual foi esse seu momento? Pois, antes de contar a minha trincheira, essa parte que você falou é muito importante de falar que a dor, ela é a dor. E a gente não consegue mensurar no outro. Às vezes um beliscão em mim não vai doer tanto quanto em você. E vice-versa. E a gente tem que saber respeitar a dor do outro, se colocar no lugar do outro, e também a gente analisar a nossa dor, o tanto que aquilo impacta, né? E ser cura para a vida dos outros através da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus fala que a gente tem que ser luz do mundo e sal da terra. E essa parte é exatamente isso. Como que você vai ser luz se você não está conseguindo se curar, se você não está, percebe? É todo um ciclo vicioso mesmo, né? Então faz parte dessa cura, muitas vezes falar. Cada um tem uma maneira também de se curar. A dor, ela é algo particular e a cura também é algo particular. Às vezes a pessoa, ela prefere passar aquilo e ficar mais quietinha, e outras pessoas falam, não, a gente vai falar para o mundo e vai mudar, e é assim, né? A nossa avó dizia, o que seria do branco se todo mundo gostasse do amarelo, É isso não é aí. verdade? E eu acredito que foram várias fases da minha vida que eu passei trincheiras, acho que toda gente, né? Mas eu acho que o marco mesmo da minha vida foi uma história que eu sempre conto, mas cada vez que eu conto é de uma forma diferente, porque foi uma fase muito extensa da minha vida que mudou realmente a minha visão, a minha forma de encarar as situações, que foi quando eu, na pandemia eu fiquei grávida do meu segundo filho, Pedro Henrique, hoje ele tem 4 anos. Sim. E no meio da pandemia e no meio da gestação, eu descobri uma traição. E eu estava grávida, cheia com os hormônios, né, todos alterados. E naquele momento, eu achei que a Aline, força, sozinha, era autossuficiente para resolver aquela situação. Resolvi colocar um fim no relacionamento e morava muito distante da minha família e não me achava no direito de contar, por exemplo, para a minha mãe que aquilo estava acontecendo, até porque a minha mãe é de uma outra geração e eu já estava no meu segundo relacionamento e minha mãe extremamente religiosa, digamos assim, e não estou aqui acusando a minha mãe, ela passou para mim o que ela sabia, o que ela podia passar, e, e eu tinha certeza que eu seria julgada por isso, como muitas mulheres são quando resolve colocar um fim numa relação.
E passando um tempo, a época, a família deles sabia, porque eles eram mais próximos. Eu morava na região litorânea, minha mãe morava um bocadinho mais longe, uns 80 km de distância, e a família dele morava lá. Então, eles acompanharam todo esse meu choro, essa minha dor e tal. Eu resolvi dar uma chance, por ouvir aquelas frases de você tá acabando com a família, você vai. Essas frases que as mulheres ouvem também, como se a gente fosse culpada por aquela, por ter recebido aí essa falta de respeito com a família, né? Pronto. Quando a gente voltou, a gente resolveu, a gente não. Eu resolvi, falei assim, não, vamos fazer o seguinte, então. É como se eu estivesse zerando o game da minha vida. Vamos fazer o seguinte, vamos zerar o game aqui, vamos embora para outro país, porque a gente já pretendia mandar a Eduarda, que é a minha primeira filha, eu tenho uma filha de 9 anos, e aí, à época, ela tinha 5, 4, e não me lembro agora. E Tá. aí ela, falei, não, vamos embora, vamos para os Estados Unidos e tal. Nos Estados Unidos, minha irmã mora lá, e vamos para lá. Não, então vamos. Essa foi a resposta que eu tive. E aí, quando estava tudo vendido, e para comprar a passagem, ele virou e falou assim: Olha, eu não vou mais. Você não vai mais? Não, eu não vou mais por conta disso, daquilo outro. Eu falei: Ok. O futuro dos meus filhos é algo inegociável. Porque eu, na minha cabeça, entendia que o Brasil não dava para criar dois filhos da forma que a gente criava um. Não dava, financeiramente, questão de segurança. A gente morava numa região muito, muito perigosa. Não sei se você conhece Guarujá, em São Paulo. Sim, sim. A gente morava lá, então era uma região maravilhosa, mas era muito perigosa. Continua, aliás, uma pena, enfim. Então, quando eu me vi, essa foi a minha primeira trincheira. E eu falei, tá, e agora? Eu tô com um bebê, Pedro tinha acabado de nascer, eu tenho uma menina de 5 anos, o que que eu vou fazer? Estava no auge da minha carreira no Brasil, estava no auge da minha carreira. Antes eu era funcionária pública, eu pedi baixa para poder cuidar da Eduarda, porque os dois, ele também era funcionário público, então os dois não calhavam o mesmo horário, e pronto. E aí eu falei, Deus, eu não sei qual que é o seu plano para minha vida. Mas foi exatamente o que eu falei aqui para vocês. Eu falei com Deus, falei, eu tenho duas opções: sentar e chorar, ou sentar, chorar e levantar. E eu vou optar por sentar, por chorar e levantar. E aí eu resolvi emigrar para o Canadá à época. Ele sempre soube de tudo, ele sempre acompanhou tudo. Eu não sei se ele não acreditou que eu teria essa coragem, enfim. E aí eu dei entrada no meu visto, ele também deu entrada no visto, porque estava naquela situação, não sei se vai, não sei se não vai. Ah, vou tirar também, porque aí eu tenho contato com as crianças. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas eu sei o que passou na minha, que eu estava fixa nesse plano. O visto saiu, só que saiu, eu já estava com a passagem comprada para Portugal, porque ele falou para mim, por que você não vai para Portugal? Falei, nunca na vida, nunca pensei. Não, vai para Portugal e tal, tal, tal. E mudei os planos, falei com Deus, e as coisas foram caminhando para Portugal. Então, a primeira trincheira foi essa decisão, e aí eu entreguei a casa que eu morava, e fui para minha mãe. E quando eu fui para minha mãe, eu não contei para ela o que estava acontecendo, porque eu não tive coragem. E na verdade, Lu, eu não queria. A última coisa que eu precisava naquele momento era de julgamento. Isso que eu ia falar. Acho que a questão nem é essa, acho que a questão é o julgamento, né? Porque já estava tão pesado tudo aquilo. E aí, tipo assim, Muito e é interessante pesado. porque eu falo que a gente muitas vezes nosso escape muitas vezes é o pai e a mãe. É o que a gente falou, não é questão de julgar, mas é questão, mas assim, a pessoa que você mais queria contar, você não poderia contar. Não. As minhas irmãs sabiam, e para minha mãe, à época, eu contei uma história. Falei, não, mãe, comprei um apartamento novo e a gente está reformando e eu preciso ficar na sua casa no máximo 6 meses. E, claro, mãe sempre sabe. E ela falava, tá estranho. Eu falava, mãe, não tá estranho nada. E aí ela começou.
atenção que a gente precisa aqui entender que eu estava num segundo relacionamento, né? Para as pessoas mais antigas, não que hoje seja normal, muito longe disso, mas antigamente era Era mais pior. pesada. Era É. uma vergonha dizer, né, divorciada. Então eu já era divorciada. E aí ia acontecer de novo aquilo, só que agora eu tinha duas crianças. E sempre vem aquele peso para a mãe de será que ela dá conta? Ai, mas vai ser mãe solteira. Ai, mas percebe? Uhum. E aí eu não queria. Eu não queria. A última coisa que eu queria era um julgamento. E eu sustentei essa história e foi bastante difícil. E aí um belo dia a minha mãe começou a perceber. Ah, mas ele não vem aqui. Nossa, mas você pede. E eu pedia, fica com as crianças, faz isso, faz aquilo. E era o que toda mãe solo passa, né? Acabou o relacionamento, acabou aquele vínculo paterno, parece. E aí, minha mãe começou a perceber. Um dia eu fui à igreja, Deus falou muito comigo através da palavra, e naquele dia eu resolvi contar para minha mãe. E a minha mãe falou: a palavra foi para você. Que era uma parte que fala na Bíblia que o povo de Deus queria chegar à terra prometida, mas o burro, acho que era o burro, se eu estiver errado, me corrige, Lu, estava tão pesado, tão carregado, que não deixava ele chegar na Terra Prometida. E alguém falou assim: olha, pera lá, enquanto esse burro estiver carregado, vocês não vão chegar. Então, aí o pastor da época falou assim: então esse peso, tudo isso que você está carregando, deixa para trás, porque se você não deixar para trás, você não vai andar para frente. Eu falei: epa, entendi, Jesus. E aí contei para minha mãe e as coisas ficaram mais leves. Ela entendeu porque ela viu o cenário. E eu já estava fora da casa da minha mãe há muitos anos, porque o meu primeiro relacionamento eu casei, eu tinha 19 anos, eu era uma miúda. Esse segundo relacionamento eu estava com 30, eu fiquei 7 anos casada, separei, e aí eu já estava com 30 anos, 2 filhos, voltar para casa dos pais, assim, é muito difícil. Então, essa foi a minha segunda trincheira, que eu considero que foi mesmo muito difícil, porque eu já tinha falado: não, eu não volto mais, eu saí, eu não volto mais. E eis que eu voltei para casa dos meus pais. E aí, pronto. Quando eu contei para minha mãe, e aí depois de um tempo eu resolvi abrir para algumas pessoas bem perto, eu comecei a ouvir de algumas pessoas: ai, mas eu me preocupo tanto com os seus filhos. Falei: tá, e você acha que eu não? O que te faz achar que você se preocupa mais com os meus filhos do que eu? Ai, mas você não vai ter nenhum marido com você. Ai, mas você tem certeza? Ai, a sua carreira aqui tá tão boa. Ai, eu falei: olha, eu tô numa idade que ou vai, ou vai. Se der tudo errado, eu tenho uma casa para voltar. Eu tenho a família aqui, tá tudo certo. E eu vou. E parei. Eu falei para umas 2, 3 pessoas, ouvi isso, eu falei: pronto, realmente eu preciso manter o quieta, falando com Deus e tal. Vim para Portugal. E vim à época com as crianças e com uma sobrinha, que é a sobrinha do pai das crianças, para cuidar deles enquanto eu trabalhava. Continuei atuando no Brasil e precisava tirar minha carteira da ordem aqui. Esse período foi bastante difícil, porque assim, a gente não tinha rede de apoio nenhuma, eu tinha contratado uma empresa para poder cuidar tudo para eu vir mais tranquila. Quem mora em Portugal sabe que nunca é tranquilo, a gente sabe a questão de burocracia, de documentos, mas vir mais tranquila. E fiquei num Airbnb nesse período. Assim que eu cheguei cá, o pai dos meus filhos assumiu um relacionamento. E aí, na verdade, eu descobri que o ficar lá e não vir com a família era isso. Só que hoje eu recebo essa informação ressignificada e falo que tudo bem, era uma opção dele, até porque a gente já tinha terminado e ele tinha escolhido. Ali ele fez a escolha dele, né? Só que à época eu não agi dessa forma, eu agi realmente, eu fiquei indignada. Eu falei: onde já se viu como você pode fazer uma coisa dessa? A gente prometeu aquele conto de fadas, a gente vai ser amigo mesmo separado, mesmo eu tendo passado por essa questão que ele tinha me traído, porque eu sempre pensei nas crianças, falei: eles precisam ter esse contato. Ele não foi um bom marido, mas ele pode ser um bom pai. Só Sim, que hoje eu entendo que quem come o fruto, quem gosta do fruto, quem admira o fruto, não machuca a árvore, não é verdade? sim.
Mas hoje é um entendimento. Na época eu só falava, não, vai dar tudo certo e tal. E, seguido a isso, ele entrou com mais ou menos 7 processos contra mim. Inúmeros processos. E isso aconteceu também depois que eu exigia pensão, porque no Brasil eu não exigia pensão. E quando eu exigia pensão, ele entrou com 7 processos, inclusive um deles foi de rapto de menores, dizendo que ele não sabia, dizendo que eu havia sumido com as crianças, coisas horríveis. E à época, você imagina, eu cheguei em novembro, isso aconteceu perto do Natal. Então, o primeiro Natal longe da família, num país que você não conhece ninguém. Você olha para os seus filhos e fala: eu não posso decepcionar os meus filhos, eles dependem única e exclusivamente de mim, e o futuro deles está nas minhas mãos. E eu acho que aí eu entro na terceira trincheira, Lu, de pensar. Nunca pensei em voltar, tá? Nunca, porque Hum. era muito firme o que Deus tinha no meu coração. Muito, muito firme. E aí eu falei assim: Deus, vamos a isso. E aí você pensa assim, Aline, você era advogada, né? Então você lidou bem com essa situação. Claro que não. Uma coisa é eu advogar para uma outra pessoa, que eu sou um terceiro e que eu vejo a legislação, vejo a situação da pessoa, mas eu não estou sentindo. Por mais que eu perceba a dor, eu não estou passando por aquilo. Então a gente nunca advoga até em causa própria por conta disso. E aí eu liguei para um amigo meu, que é advogado, e falei assim: eu preciso que você me defenda, faça a minha defesa, eu quero ler todas as peças, mas eu não tenho condições, eu não tenho condições. E eu lembro que eu chorava tanto, que eu não tinha mais lágrima, porque eu falava: ele está me acusando de rapto, ele sabe onde eu tô, eu tenho autorização, eu tenho conversas, ele sabe o dia que eu comprei passagem, por quê? Muita gente não fala, e eu também só tenho esse entendimento hoje, que muitos homens usam o judiciário como também uma violência. Eles usam como uma forma de buscar a justiça, mas na verdade é simplesmente para afetar É para a genitora. caso. É. Porque se você não está bem mentalmente, você não cuida de filho. Como que você cuida de filho sem estar bem mentalmente, né? E aí, pronto, chorei muito, passou muito. Esse processo eu até partilhei no meu Instagram, fiz uma live para poder contar, porque até então também era um assunto que eu não tinha trazido ao público, porque eu precisava ter o começo, o meio e o fim, né? Não dava para eu trazer pela metade. E saiu a decisão, inclusive em Portugal, e eu tenho a guarda total das crianças, exatamente por toda a documentação que se tem. E muita gente falando, é muito difícil em Portugal, e Conseguiu. são meios de prova, enfim, também contei com várias colegas aqui em Portugal, graças a Deus eu fiz, Deus foi colocando, Deus une propósitos, né? E, Deus coloca pessoas no caminho para direcionar. Então, esse momento foi um momento muito, muito difícil da minha vida. Acho que aqui em Portugal, a questão de documentação, a questão de. Ficou fichinha perto desse problema imenso que eu tinha. E nesse período, eu também mudei. Eu morava no Porto, à época, e eu arrendei uma casa em Aveiro. E aí eu sofri uma burla nessa casa em Aveiro. Não foi de valores, mas foi a casa que estava numa situação. Quando eu fui visitar, ele falou que ia arrumar. E quando eu mudei de fato, a casa continuava do mesmo jeito. E aí, Lu, e todo mundo que está nos vendo agora, eu quero partilhar uma coisa muito interessante que eu vi quando eu saí, quando aconteceu no Brasil, e eu vi aqui esses dois homens que não se conhecem, não sabem quem são um outro, eles tiveram o mesmo modus operandi. O pai dos meus filhos, quando ele me permitiu, e quando ele falou assim para mim, não, vamos vender tudo, vamos fazer e acontecer e vamos embora. E quando eu tava com a roupa do meu corpo, já sem pegar trabalho, que eu não pegava mais trabalho, porque nos Estados Unidos eu não ia conseguir advogar, ele me deixou sem saída. Concorda que ele me deixou sem saída? Ele sim, falou, agora ela não tem vai nada. embora, é tipo assim, se vira, agora você tem que ir embora mesmo, né? Não, na verdade, eu acho que é totalmente o contrário. Ele falou assim, meu, ela não tem mais nada. Ela tem a roupa do corpo dela, ela não pegou mais trabalho, ela tem 2 crianças. Ela vai depender de mim.
Ela vai ficar só aqui. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso. Você vê que E interessante, né? Ele teve a oportunidade. Você vê a questão, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, as polêmicas do direito da mulher, porque a forma egoísta. Porque assim, eu não quero, mas também não deixo. Né? É isso. Mas isso a gente vê muito na violência doméstica, que as mulheres não veem, até tem um material que fizeram, fiz também no Instagram sobre isso, e conheci as pessoas, as mulheres aqui de Portugal que fizeram esse material, que é o violentômetro, que vai anotando assim, ó, passo por passo, de como é a violência doméstica, porque por mais que você queira, muitas vezes você não enxerga estando naquela situação. E eu só enxerguei que eu vivia um relacionamento com violência doméstica psicológica, porque fora isso, foram anos e anos sendo acusada de várias coisas que eu não fiz, anos e anos ouvindo xingamento e depois dava um presente e pedia desculpa, anos e anos, nós vivemos 7 anos, né? Anos e anos com greve de silêncio até que eu pedisse desculpa por algo que não fiz, só que para mim aquilo era normal. Era normal, porque eu vim de uma família disfuncional e fui replicando aquilo. Então, para mim, estava tudo bem. E eu só consegui entender que não, depois que eu passei por todas essas trincheiras. E aí, quando eu cheguei aqui, que aí essa questão da bula em Aveiro, nesse meio tempo eu conheci uma pessoa e eu queria só conhecer uma pessoa, mas eu já dizia, não, casar, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso, não é o momento, eu preciso me curar primeiro. E quando chegou em Aveiro, o rapaz, o senhor, era um senhor, ele fez exatamente a mesma coisa. Quando eu entrei na casa, que eu vi que as coisas não estavam da forma que ele prometeu e estava realmente deplorável, impossível viver ali com uma criança, a gente ainda teve que ficar um mês ali. Ele me colocou também numa situação, o que que ele pensou? Uma mulher sozinha, em Portugal, Crianças. imigrante, com 3 filhos, porque eram praticamente É, 3 filhos, só ela trabalhando. A hora que ela entrar aqui e eu falar para ela que eu não vou arrumar nada, ela não vai ter o que fazer. Porque quem vive em Portugal sabe a dificuldade que é um sim, arrendamento. sim. Então ele fez a mesma coisa. E eu falei assim: foi a última pessoa que fez isso comigo, porque eu não admito mais. Não admito mais. E ali eu comecei a me reencontrar, conectar comigo e falar: Deus, o que que o Senhor quer me mostrar? O que que o Senhor quer mudar aqui dentro? Lembrei-me de uma frase uma vez que quando eu terminei, não me lembro quem, graças a Deus eu não lembro quem falou isso para mim. Mas falou assim: nossa, Lili, você separou pela segunda vez. O problema deve estar em você. E aí, quando eu estava nessa trincheira, eu pensei, realmente, o problema está em mim. Eu não posso jogar para o outro, porque eu estou atraindo esse tipo de coisa. Então, enquanto eu Permitindo, não. né? Tá permitindo. Eu estou permitindo, exatamente. Seja por um motivo, seja por outro, eu estou permitindo. E aí, eu falei, é verdade, o problema é em mim. É verdade, eu Sim. preciso me resolver. E aí eu comecei a tratar a minha vida de uma outra forma, e aí apareceu o Carlos, a gente se conheceu, saímos 2 vezes, acho que na terceira vez ele foi para Aveiro comigo, exatamente para tratar dessas questões, e ele ficou, eu me lembro como se fosse hoje. A gente foi jantar, foi almoçar num restaurante em Aveiro, a gente até volta lá todos os anos. E as crianças parecia que conhecia ele há anos. Há anos eu apresentei como meu amigo, e depois disso a gente foi para um parque. E ele ficou simplesmente o dia inteiro brincando no parque com as crianças e eu sentada. E eu nunca tinha tido aquilo. Eu não sabia o que era aquilo. E aí eu comecei a entender que eu sempre fui mãe solo. Eu sempre fui, porque eu estava sempre sozinha. E eu não tinha tempo, às vezes, de lavar meu cabelo. E eu me lembro, ele ia muitas vezes para Aveiro, ele morava na Maia já à época. E uma vez ele falou assim: vai tomar banho, pode ficar tranquilo que eu cuido das crianças. E aí a primeira vez tomei um banho rápido, que a gente, como mãe, tá sempre acostumada a tomar banho rápido, correndo. E aí na segunda vez ele falou assim: não, pode tomar um banho mais tranquilo. E eu lavei o cabelo, eu me lembro, eu falei: meu Deus, quanto tempo eu não lavo meu cabelo assim e tal.
Mas enfim, nesse período todo, nesse período, quando eu tava nesse negócio de casa, tem que sair de lá, a sobrinha virou pra mim e falou: eu quero ir embora. Eu tô com depressão, 3 meses que eu tava aqui. E o combinado era ela ficar pelo menos um ano para que o Pedro entrasse pra creche, porque ele tinha 1 ano e meio. Quero ir embora. Falei, não, Deus, não é possível, Jesus, que aconteceu tudo junto. Não, não é possível. O que que o senhor tem? E orando, e aí o Carlos virou pra mim e falou: por que você não vai morar comigo? Eu levei aquilo, Lu, como uma afronta. Eu nem te conheço. Eu não preciso de você. O que que eu associei? Mais um homem querendo me colocar numa situação para eu não sair. Tipo, ela tá encurralada. E aí eu falei não, e falei não, e falei não. E aí eu lembro que a época, a minha prioridade sempre foram as crianças, o estudo, a Eduarda, sempre, sempre foi. E aí eu já tinha trocado a Duda do Porto para Aveiro e de vaga. Uhum. E para trocar de novo, não dava, era meio do ano, era março. E aí eu falei assim, fui no apartamento dele uma vez, ele falou assim para mim: Aline, se um dia a gente casar, a Duda pode morar, pode estudar aqui nessa escola. Eu olhei pra cara dele, eu falei: eu não vou nem casar. Eu não vou casar. Não vou casar. Ele: não, eu também sou contra o casamento. Contra assim, eu não quero casar, eu tô há muito tempo solteiro e gosto dessa vida. Eu falei: pronto, então tá tudo certo, a gente vai se curtindo. Quando tudo isso aconteceu, eu falei: Deus, eu preciso de um sinal, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu não vim para voltar para trás, eu vim para andar para frente. E resolvi ligar, ir no agrupamento para saber se era possível trocar a Duda de escola. Ela falou assim: não tem vaga em nenhum lugar. E se você, por exemplo, for para Maia, você não vai conseguir. Você vai ter que trazer a Duda para cá todos os dias. Imagina, da Maia para Aveiro, 45 minutos. Impossível. E o senhorio começou a me cobrar. Agora você precisa ir embora, porque então eu vou alugar essa casa, porque você não vai ficar aqui. Não, não, não. Eu falei: você vai esperar, porque você me colocou nessa situação. Enquanto eu estiver aqui, eu te pago. A hora que eu achar uma casa, eu saio. E eu e o Carlos indo atrás de casa, indo atrás de casa, indo atrás de casa. 10 que eu ligava, estava arrendada. As mesmas 10 que ele ligava, marcava visita, mas quando via que era para uma brasileira morar, porque tem isso, não adianta a gente esconder, eles não arrendavam. E as coisas. E aí a gente foi em duas que ele falou: não, eu gostei de vocês e tal, vamos fazer o seguinte: tem um casal na frente e eu vou ser justo, e o casal sempre ficava, porque arrendamento a gente sabe como é. E aí eu pedi esse sinal para Deus, fui no agrupamento, e aí ele falou assim, no agrupamento falou assim: ó, que escola você quer? Aí eu falei o nome da escola. Eu só falei: quero a escola do McDonald's, porque eu não sabia o nome, eu não sabia nada. E aí ele pegou e ela falou: ó, faz a inscrição lá, mas não tem, tá bom? Ah, tá bom. Me ligou um belo dia e falou assim: olha, corre no agrupamento de novo que você fez, tem uma vaga em uma das escolas da Maia. Corri. Aí ela me ligou e falou: olha, você fez na escola errada. Fui lá, arrumei de novo. Eu falei: qual que é pra eu fazer? Ela falou: é na escola tal. Fui lá, corri e fez na escola tal. Ela: tá, agora me dá 10 minutos. Isso era uma quarta ou quinta-feira. A sobrinha ia embora no domingo. E aí eu estaria sozinha a partir desse dia, com duas crianças, numa aldeia, porque era numa aldeia lá em Aveiro. E aí, Lu, ela me ligou e falou assim: olha, tem uma vaga. Acabou de surgir uma vaga. Eu falei: tá bom. Então vamos fazer todo o trâmite. Depois que eu resolvi perguntar: mas que escola que é que tem essa vaga? Ela: a escola do McDonald's. Eu chorava horrores. Horrores. Porque assim, eu não tinha falado pra ninguém isso. Sabe quando você nem Sim, gesticula, sim. só na mente, para só Jesus Uhum. ouvir? Porque eu falava ainda assim: vai que eu gesticulo, o diabo ouve, dá um jeito, vem estragar minha vida de novo. Não, 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 não. Tava traumatizada já, né? Total, total. Falei: não, não, não vou cair mais nessa armadilha. Liguei pro Carlos e falei: olha, eu quero saber se eu ainda posso morar no seu apartamento. Ele falou: claro que pode, mas por quê? E contei a minha experiência com Deus, que até então ele era de uma outra denominação e ele sempre soube que eu era evangélica e que as crianças também, né, iam ser criadas nesse caminho. A questão do
de ter filho. Eu me lembro que no primeiro encontro com ele, eu falei assim, olha, eu tenho 2 filhos, se você tiver problema com isso, você nem me liga mais, porque Sim. não entra na minha cabeça. Eu nem sei se eu respeito quem pensa assim, mas pronto. Não entra na minha cabeça eu trocar os meus filhos por um homem e Sim. não entra na minha cabeça. Então, sempre ficou muito claro isso. E ele ficou muito feliz e tal. E ele já estava ajudando, então já conhecia as crianças. Enfim, Lu, mudei para o apartamento, mas mulher de pouca fé, virei e falei assim, ó, mas é o seguinte, isso aqui é uma tentativa. Eu vou continuar procurando apartamento. E assim que eu conseguir, e a amizade continua, a vida que segue. As coisas foram acontecendo, Jesus me lembrou de um fato, que antes de sair do Brasil, a empresa que eu contratei para ir para o Canadá, e quando eu liguei para eles, falei, ó, não vou mais para o Canadá, obrigada pelo trabalho, agora eu vou para Portugal, virou para mim e falou, não, também trabalho com Portugal, tenho uma empresa em Portugal. E Uhum. eu não sabia. Ele falou assim, ó, você tem que escolhe 3 cidades no entorno do Porto. Ele falou, porque o Porto realmente é muito mais caro. Então, escolhe 3 cidades. E me deu 3 opções. Acho que foi Famalicão que ele falou, Maia, e me falou um terceiro que eu não me lembro. E eu tinha uma cachorrinha, uma Yorkzinha, que chamava Maia. E Meu ela não poderia vir comigo. Ela não poderia vir a princípio, porque eu falei, como que eu vou? Se é difícil arrendar, imagina com um cachorrinho. E aí é. minha cunhada ficou com a Maia, e eu entrei na internet e vi, falei, nossa, Maia é linda, eu quero morar na Maia, meu sonho. Gente, eu quero. E eu não lembrava disso. Depois de um tempo que o Carlos falou que ele morava na Maia, eu não lembrei disso. No primeiro encontro, a gente foi para Vila Nova de Gaia, mas estava tudo fechado, ele me trouxe para Maia, eu não lembrei disso. Quando eu entrei no apartamento, Jesus falou assim: onde era que você queria morar? Na Maia. E aí, mudei para lá, tal. No primeiro dia de escola, o Carlos foi comigo, o Carlos se apresentou para a professora. Eu olhei aquela postura e falei, meu Deus. Tipo, Ele assumindo falou já, para mim. assumindo a casa, o papel e tal. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, isso não é normal. Isso aqui deve ser cilada, é prato. Tá Deixa eu te muito. fazer uma pergunta. É interessante que depois eu quero até voltar a um assunto, mas assim, quando a gente passa tantas situações difíceis, não sei se você tem essa sensação. E aí, quando as coisas parecem que vão acontecendo, você fala assim, meu Deus, acho que alguma coisa muito ruim vai Isso. acontecer. Não é não sou merecedora, né? Não, é bom demais para ser verdade, não é possível. Não é aquela crença limitante da gente falar, não, eu não Exatamente. mereço Não isso. mereço, alguma Pois. coisa ruim vem na sequência. Você já fica pensando. É isso, é. Já fica esperando o pé atrás, né? E aí eu me lembro que no primeiro dia de aula a professora falou e falou assim: você é a mãe? E ele atrás de mim, assim, ele falou: o pai, eu. Ui! E a partir dali as coisas foram acontecendo, passaram-se 2 meses, a gente começou a falar de casamento. De casamento, e eu falei assim, ah, não sei. Ele me ligou, né, que ele trabalha o dia todo e ele viaja muito. Aí ele me ligou e falou assim, ah, e se a gente casasse? Falou assim, eu casar? Você tá me pedindo casamento por telefone, primeiro que eu não aceito. Eu falei que eu só aceitava na Torre Eiffel. Um terceiro casamento, seu pedido. E não sei. Quando você chegar, a gente vê. Tudo mentira. À tarde, a gente já estava vendo lugar para casar, se era num barco, se era num castelo. Ele é português? Ele é português. Ele é português. O português mais. Portugueses, me desculpem, mas é o português mais lindo de Portugal. Aos meus olhos. Aqui, tá certo. E aí as coisas foram acontecendo. E a gente casou. Vieram os meus pais para cá. Legal. Veio a minha irmã, a que mora nos Estados Unidos, veio a minha sobrinha que mora na Áustria, e as coisas realmente foram acontecendo. Uma pena que não pôde vir a família toda, a gente sabe que nunca dá, né? E a gente decidiu tudo muito rápido. Eu mudei em março, a gente começou a morar junto em março, em agosto a gente Legal, legal. casou. A gente casou em agosto. Então, assim, e você sabe, olha que interessante, eu não sei por que eu vou falar disso, vai ser a primeira vez, mas eu fiz uma imersão
sobre neurociência e tal, e falou sobre o casamento, né? Que o certo seria o pai e a mãe entregar a filha ou o filho para o noivo ou para a noiva para que a vida corra. Porque às vezes a mãe leva o noivo ou vice-versa, fica aquela coisa presa, aquele umbigo. E nesse meu terceiro casamento e último, o meu pai e minha mãe que me levou para me entregar para o Carlos, e eu não tinha noção disso, não sabia desse significado, né, de entregar no altar, de falar, olha, agora vai, a tua vida vai andar, as coisas vão mudar, eu estou Tempo, né? realmente entregando. E os meus filhos depois entraram com a aliança, foi a coisa mais linda. Quanto tempo faz que você casou? Ai, não faz essa pergunta, porque parece 10. Mas, salvo erro, amor, se você estiver na live, me corrige. Nós vamos fazer 3 anos. Eu sou péssima com datas. Péssima. Aqui em casa é totalmente diferente. O Carlos sempre lembra. E eu. Acaba passando. Olha, assim, eu queria que a gente voltasse um pouco, porque eu falo assim, né? Quem escuta as histórias, né, vê a sua história hoje. Se eu conhecesse você hoje, a gente começasse a bater papo, você ia contar a história do Carlos, é uma história muito boa, muito um final feliz. Né? Mas eu falo que existe histórias por trás, né? A gente tem um decorrer de uma história, um decorrer de lutas, de sofrimentos que você passou. E eu sei que você entrou numa fase, no sentido do seu profissional, forte com relação aos direitos da mulher. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O porquê. Lógico que eu sei que é porque você vivenciou, né, muitas histórias, mas eu acho que hoje a gente vê cada vez mais o índice da questão da mulher, da prisão, muitas vezes não física, né? Às vezes a pessoa não é agredida fisicamente, igual a gente vê na televisão, matou, espancou, mas muitas vezes nós somos agredidas por palavras, por ações. E eu queria que, se você pudesse, lógico, voltar um pouquinho sobre essa questão, assim, que eu queria que você falasse. Por que você, não só você, né, mas as histórias que eu sei que você trabalha com mulheres, por que a gente tem, existem tanta dependência emocional, primeiro ponto, né? Por que você, seu conceito, dentro do que você viveu e que você lida com essas mulheres, por que você acha que isso é tão forte, essa dependência? Qual é o maior medo dessas mulheres, né? Por que muitas vezes se deixam a chegar a um ponto, muitas vezes até crucial, às vezes até de virar uma enfermidade, como eu falo, às vezes não é agressivo, mas a pessoa acaba se, né, voltando para ela mesmo. Então, eu queria que você pudesse falar para a gente um pouco sobre esse lado, porque eu vejo que cada vez isso está muito Sim, forte. E a gente, em que momento a gente pode se despertar, né? Ou não, porque tem pessoas que despertam, outros não, né? Então, se você exato. pudesse Eu falar vou um até pouco. pegar o violentômetro aqui. Pera lá. Tá. A gente vai falar disso. Deixa eu ver se eu acho meu violento aqui. Pera lá. Vocês que estão conectados com a gente, se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer. Aproveita aí, doutora Ó, Aline. o Carlos já até respondeu aqui, ó, 2 anos e uns meses. Aí, tá vendo que Por bonitinho? que que é importante? Por que que é importante contextualizar e chegar no Aline hoje, né? Porque a gente trabalha com dor, mas a pessoa não pode entender que a vida é só dor. Existe uma superação da dor, mas para eu chegar no estágio que hoje eu estou, que eu vivo, e eu não estou dizendo que é perfeito, que é. Não Sim. existe, gente, relacionamento perfeito, não existe. Existe forma de você lidar com os problemas, né? Existe forma de você estar tratado. Então, tudo que eu passei serviu para a Aline de hoje. Porque a Aline anterior, porque quando um casamento acaba, o erro é dos dois. É demagogia também só jogar a culpa para o Claro, outro. Tem a autorresponsabilização. Então, sim. assim, o contextualizar é por isso, mas é muito importante, Lu, realmente voltar nesse assunto, por quê? Quando que eu enxerguei que eu vivi um relacionamento de violência psicológica, que é, para mim, é uma das Pior. piores. Por quê? Porque você não enxerga. A sociedade está acostumada a falar, não, mas pelo menos ele não te bate. Eu já ouvi isso. Mas você vai Sim. separar, pelo menos ele não te bate. Pera lá. Pelo menos ele não te bate. Não existe isso. Não é só bater que é violência. Existe violência patrimonial, que é aquela que cuida do dinheiro, que a mulher não pode fazer nada, que tudo é controle do homem financeiro. Existe a violência psicológica, que é aquela que vai falando palavras sempre para te diminuir, sempre para te humilhar, que não permite que você cresça, que não permite que você floresça. E foi exatamente essa que eu passei por 7 anos.
Eu não sofria violência física, mas eu sofria psicológica. 7 anos. Só que eu não entendia. Eu juro pra você que tudo aquilo que eu ouvia de um dia a pessoa me xingar, me humilhar, falar palavras horríveis e no outro dia pedir desculpa era normal. Aquela pessoa que finge que te apoia, não vai lá, você é boa, você. Ah, mas você tá conversando com aquele homem? Eu já sei qual que é a sua outra intenção. Sua intenção é destruir a família, e aquilo vai entrando na sua mente e você vai acreditando naquilo. Se você andar com uma pessoa que só reclama, a próxima pessoa a reclamar é você. Sim. Se você andar com uma pessoa que é otimista, a próxima pessoa otimista é você. Eu costumo dizer, eu sei que é pesado, mas se você andar com 4 leões, você vai ser o quinto. Se você andar com 4 antas, você vai ser a quinta. É o ambiente. Então, eu sofri isso e enxerguei 7 anos depois. E pasme que nesse período eu comecei a trabalhar com direito trabalhista e depois eu não me identifiquei e fui para o direito de família. A vida foi me levando para o direito de família. A vida não, Jesus. Porque ele sabia qual era o plano, né? Porque mesmo quando a gente erra, a gente não é obrigada a permanecer no erro. E mesmo quando Deus fala assim pra gente, eu não tenho isso pra você, e você vira e fala assim, mas eu quero isso. E aí depois você volta assim com vergonha e fala, Jesus, realmente não era isso. Ele não vai apontar o dedo, ele vai te abraçar e falar, vem cá que eu vou cuidar de você e eu vou te colocar agora pro plano que eu tenho, teimosa. E foi isso que ele fez comigo. Então, Jesus foi me colocando nesse caminho, eu fui ouvindo outras pessoas, ouvindo outras histórias, vendo outras mulheres, e eu aconselhava baseado na Bíblia, mas eu vivia aquilo dentro de casa, mas eu não Não enxergava. enxergava, achava que era normal. Normal, normal. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei, pera lá, eu vivi. E quando a gente vive, a gente pode falar com mais propriedade. E não tô desmerecendo quem não viveu e trabalha com essa área, pelo amor de Deus. Eu só tô querendo dizer que eu encontrei na minha cura uma forma de juntar com o meu trabalho, que eu acredito também que foi Jesus que me colocou, porque, pronto, para quem não sabe, eu fiz a faculdade para prestar concurso de delegado. Eu trabalhava antes na segurança pública em São Paulo. Então, meu foco sempre foi continuar nessa carreira. E algo mudou. E tudo mudou. E aí eu entendi. Eu falei, pera lá, a minha história serve para curar outras pessoas, que foi o que a gente falou lá no começo. Então, eu comecei a trabalhar para as mulheres. Aline, você só atende mulher, não atende homem? Eu atendo, sim, alguns homens, que eu entendo que, graças a Deus, a nossa profissão permite isso, de escolher os casos que a gente quer, o lado que nós queremos estar. E o meu lado não é só o lado que paga, é o lado que eu realmente acredito que merece justiça. Uhum. Que merece a defesa. E aí eu comecei a ver muitas mulheres vulneráveis. E vou dar exemplos, sem dar nome, obviamente, mas de mulheres que falam assim, ele me rastreia, eu tô aqui escondida. Em um evento, por exemplo, eu falava assim, mas isso é violência? Isso é violência doméstica? Não, é só amor. É muito amor, é que ele me ama demais. E aí, conversando com outras mulheres, não, eu não tenho acesso à minha conta, deixa eu ligar pro meu marido para poder pagar o almoço. Porque a gente vive numa sociedade, não adianta, a gente vem numa sociedade machista, isso está enraizado, e agora que eu acredito que as pessoas estão despertando que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo e do espírito. E quando a gente começa a cuidar da mente, a gente entende que existem muitos ciclos viciosos que a gente vai só repassando para os nossos filhos. A gente pega aquele copo cheio e passa para cá. Aí o copo cheio e passa. E ninguém para pensar, por que eu tô passando esse copo cheio? Então eu comecei a entender que muitas pessoas precisam sair desse cativeiro. E pelo amor de Deus, eu não tô aqui dizendo que todo mundo precisa separar, divorciar, muito longe disso. Todo mundo precisa se tratar, se conectar com Deus, para que Deus realmente ajuste. Porque eu também acredito num Deus que modifica situações em casamentos, inclusive. Sim, 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 com Desde que certeza. as pessoas queiram.
Sim, Porque sim. Jesus é educado, né? Ele só entra se a gente permite. Inclusive, Deus, olha isso, Deus, ele ama todas as pessoas, ele sempre amou as mulheres, ele é tão educado que ele não entra se você não abrir a porta. É Então, isso como que a gente vai permitir que uma pessoa seja um abusador da outra? Porque abusadamente é um abusador. aí. Tirar o seu direito de viver a plenitude mental é abusar. E aí eu resolvi ir por esse lado por conta disso, para poder trabalhar com qualidade no atendimento, humanidade mesmo, de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes as mulheres falam assim para mim, Aline, mas eu tô passando por isso e isso, isso. Eu falo, não tô diminuindo a sua dor, mas acredita em mim que isso vai passar. Agora vai acontecer isso, 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 isso. Ah, Aline, porque você prevê o futuro? Não, porque o modus operandi é o mesmo, porque a gente vive numa sociedade machista que homens criados por mulheres só foram replicando o que essas mulheres aprenderam. E uma outra frase muito interessante que eu ouvi faz pouco tempo num evento, inclusive com a Luísa Brunet, que eu participei, uma pessoa falou assim: eu sempre escondi isso em respeito à minha mãe, por exemplo, nunca contei essa história. E aí eu pensei, sabe por que eu falo dessa história e eu não me envergonho dela, porque eu não tenho que me envergonhar, porque isso não me define, eu passei por isso sem que eu quisesse passar, mas que me ajudou a crescer como pessoa, exatamente por amor à minha filha, para que ela entenda que migalha não é amor, para que ela entenda o valor que ela tem, para que ela entenda a mulher valorosa e imagem e semelhança de Deus que ela é. E para que o Pedro também entenda que ele é um homem que tem que ser conforme Jesus, que a criatura não fica longe do Criador e que ele tem que ser um homem em condições. Então é por isso que eu falo, é por isso que eu quero chegar a várias mulheres, para que elas entendam que essa dor não é normal. Que uma violência psicológica, um xingamento, uma humilhação, uma restrição de trabalho não é normal, principalmente em divórcio, ouve-se muito assim, o genitor, o homem falando, porque eu comprei tudo, é tudo meu, você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. A mulher pensa, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu Vai parei ter 20 anos, eu parei 15 anos da minha vida, eu não trabalho mais, eu não tenho renda, eu não tenho o que fazer. Aprisionou aquela mulher e ela fica sem opção. E não é isso que Deus quer da gente. Deus nos quer, a palavra de Deus fala que nós somos livres. Nós somos livres, inclusive, para tomar as nossas decisões, e se a gente errar, Jesus vai estar ali para poder mostrar o caminho certo, mas não por falta de opção. Você vai continuar aqui porque quem paga sou eu, você é coisa, você. Já teve homem que falou para a mulher, você é uma coisa. A gente não é coisa há muito tempo, já passou o tempo da gente ser queimada em fogueira. Já passou o tempo que a gente não podia nem votar. Só que se você for ver, muitas mentalidades dos homens e de muitas mulheres, tá, Lu? De muitas mulheres, continua lá no tempo como se fosse dos senhores feudais, que a mulher não tem direito algum. E não é isso. E a gente não está numa guerra de sexo. A gente está aqui exatamente colocando a palavra de Deus como ela tem que ser. A mulher, agora vai causar polêmica para quem não entende. A mulher estar submissa ao marido. Só que não o submissa que eu e você aprendemos. É o e submissa de estar na mesma missão. isso, Na mesma missão. você entrou exatamente onde eu ia falar, porque assim, da mesma forma Deus fala que não tem como julgo desigual caminhar, né? Não dá para você andar junto se cada um quer de um lado. Só que quando eles falam assim, ah, a mulher tem que ser submissa, submissa é os dois juntos com a mesma missão. Então, qual que é a nossa missão hoje? Um exemplo, comprar uma casa, vamos orar por isso, vamos na mesma direção. Agora, isso é submissão, né? E muitas vezes eles acham que a submissão é a mulher ficar quieta, o homem fazer o que ele quer e tá tudo bem. Não é sobre isso que Deus diz. Só que isso a gente sabe agora de grande, né, Lu? Quando E, a gente ó, era mais nova, o que que a gente ouvia? tinha que falar, não, a minha mãe, eu ouvi a vida inteira, porque eu casei com 16 anos, meu primeiro casamento, né? Fiquei Uau! 10 anos Novinha! casada, foi quando eu engravidei do Vinícius. Imagina, eu 16, ele 19. Olha, qual o futuro que tinha, né, para esse casamento dar Não, a gente certo. não tinha cabeça, menina, não Não, não tinha. tinha. Mesmo assim, eu ainda fiquei 10 anos, sofri tudo que você imagina. Teve traição, teve agressão física, agressão verbal. Meu Mas eu Deus. segurei 10 anos porque, assim, eu não posso. Eu vou pro inferno se eu separar.
Minha mãe, aí minha mãe dizia assim: eu tô casada com seu pai há 40 anos, e você pensa que é fácil? A gente tem que engolir. Por vocês que Muito são filhos, sapo. por vocês, a gente tem que engolir. Casar é isso, é engolir. Então você assim, você tá morrendo na situação, você tá sofrendo na situação, mas você tá ali porque você tipo assim, seu karma, né? Tipo assim, você nasceu pra É sofrer. isso. Problema seu, escolheu errado e ponto. Não tem graça, não tem misericórdia, não tem perdão, não tem nada, né? Vai pro inferno. É Vai pro bem inferno. isso. Olha, É eu fiquei, 10 anos casada, foi quando eu decidi que não, realmente não dava, divorciei. E depois de uns 4 anos, mais ou menos isso, conheci o André hoje, que eu tenho 20 anos casado com o André, mas assim, na sequência, minha mãe ficou sem falar comigo. Porque eu casei com um homem já cristão, 10 anos mais velho que eu, já construí uma nova visão e tudo mais. Não falou, ela só ficou anos sem falar comigo. Lu, olha que loucura. Era melhor você viver numa relação infeliz com todos os tipos de violência do que. Porque as pessoas acham, né? O divórcio é um fim. Não, o divórcio às vezes é um recomeço, é um despertar. Mas é tão louco isso que era. Eu sei o que você tá pensando, que era assim, ó, não importa. Eu fiquei, você tem que aguentar. A gente é mulher, a gente tem que aguentar. Não Isso, importa, te traiu, não tem problema. Todo homem vai fazer isso. isso, exatamente isso, exatamente isso. E aí, Lu, é isso. É o que a gente. Agora, como a gente tem um acesso diferente, é o que a gente vai repassar. Né? E tem um filme que eu sempre falo, e ele é muito importante, assim, é o Isso Termina Aqui. E eu decidi que esse ciclo termina em mim. Acabou aqui. Eu tenho hoje maturidade, eu tenho outro entendimento. A minha mãe, infelizmente, não teve acesso a coisas que a gente tem hoje. Mas cabe a nós que temos acesso a terminar isso aqui. Por isso que a gente tem que se resolver. Por isso que a gente tem que ir para terapia. Por isso que a gente tem que ir para a igreja. Eu não estou falando de placa. Eu estou Sim, falando de conexão com religião, Deus. exatamente, é isso aí. É por isso que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Porque a gente não tem que repassar esses traumas, esses ciclos viciosos e essas crenças limitantes e esse machismo intrínseco. Porque esses homens que maltratam, batem em mulheres, eles foram criados por mulheres que também aprenderam que mulher era isso. E repassaram. E repassaram pra gente. E olha que a gente é novinha, de Anitta pra cá. Então, assim, repassaram pra gente. Então, cabe a nós mudar. E muitas mulheres, Lu, não enxergam como a gente enxerga. Não, Porque ainda não tiveram o despertar do verdadeiro ensinamento do que é, como Deus quer uma mulher. De que como Deus trata a mulher. Jesus, quando ele apareceu, ele podia aparecer para qualquer pessoa. Ele podia aparecer para os reis, para os mais ricos. Ele apareceu para uma mulher divorciada. é E isso ela aí. até falou assim: é comigo que você está falando? Ninguém fala comigo, ele é com você. Então, se Deus, a prostituta ia ser apedrejada, ele abraçou aquela mulher. Então, se Jesus veio na terra e tratou tão bem as mulheres, será mesmo que a gente aguentar tudo a qualquer custo? É o que Deus quer pra gente? Diz que o homem, a mulher, ele é como a igreja, né? A igreja de Jesus. Então não tem como, na verdade, se você tem o maltrato, se você é abusada, né? Não é para isso, né? O casamento não é para isso. E é interessante porque a gente vê uma época agora, 2025, com tanta tecnologia, com tantas, né, as próprias redes sociais e tudo mais, pessoas esclarecidas, né, no dia a dia, mas ainda nós convivemos no dia a dia. E eu falo muito sobre, eu falo que assim, o meu casamento, hoje eu tenho 20 anos com o André, né, o André foi ungido pastor, então a gente sempre teve muito na igreja, não assumimos a igreja diretamente, mas sempre foi co-pastor e tudo mais. Mas eu lutei muito, porque eu não enxergava algumas coisas, até pela questão nossa também, da questão da idade, 10 anos mais velho, então eu acho que tipo assim, eu sei tudo, né? Eu sou mais velho e tudo mais. Sim. E eu fui entendendo, fui buscar ajuda, né, com psicólogas, com a oração e tudo mais, mas eu lembro assim que as situações só mudaram, e é como você falou, eu creio que eu posso dizer que meu casamento foi, né,
foi restaurado pelo Senhor e tem sido a cada dia. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto, a glória é para o Senhor, não é sobre mim, mas porque o Senhor me deu graça de poder enxergar e de poder me posicionar perante a circunstância, porque eu tinha tanto medo de às vezes falar o que eu pensava, de dizer não, isso sim, Por isso conta eu dos seus quero. traumas lá atrás e daquilo que Isso. você ouviu, que a gente tem que aguentar. A Tem que gente. ficar quieto. Então, para eu chegar e dizer um não, tipo, contrariar, você não tem noção o tempo que demorou isso para eu poder fazer. Aí, sabe quando você fala a primeira vez? Aí você já fica até esperando para ver o que vai acontecer. Eu consegui! Ai, consegui! Ai, meu Deus! E é libertador, porque você vai É, vendo que, gente, é libertador. E aí você vai vendo o seguinte: o casamento, como é um contrato, tem que ser bom para os dois encontrar. lados. Ninguém É é isso. obrigado a ficar com ninguém se de repente não estão de acordo, se não estão andando na mesma direção. Só que não é justo eu te maltratar ou outra pessoa te maltratar. Então, tem que sentar e dizer, olha, vamos caminhar junto? Vamos. Então, ó, eu abro mão aqui, você abre mão aqui. A minha exigência Exato. é A, a sua é B. E vamos caminhar assim. Ah, não, é só o que eu quero. Então, ó, vai viver sozinho. Ou vai viver sozinha, né? Então, nós precisamos, como você falou, a gente mistura muito o que nós aprendemos lá atrás dos nossos pais, a religião, que isso não é a palavra de Deus, né? O que nós estamos incentivando ao divórcio, mas nós Não, estamos de forma incentivando alguma. a tratamento, né? Os dois têm que estar De dispostos ambos, a né? tratar, a buscar ajuda, a querer muito, tem que ter muito esforço de querer restaurar um casamento, porque não é É fácil dar escolher todos os dias. É todos escolher os todos os dias. dias, mesmo com um defeito, de falar assim, não, eu escolho isso daqui. Mas os dois têm que escolher. É isso aí. Não dá para E você a gente carregar tem que. sozinha. Exato, exato. E a gente tem que tentar. Eu acho sim que tem que tentar. Mas até ao ponto que isso não esteja te afetando. Então, por exemplo, você falou que hoje em dia ainda a gente vê muito caso de violência doméstica e no meu Instagram eu falo muito de casos atuais das celebridades, porque são situações públicas. Obviamente, eu não falo dos meus clientes por ética e sigilo, mas quem entrar na minha página vai ver lá. E hoje aconteceu, saiu o caso do Dado Dolabella. Ele já tinha agredido Luana Piovani, Vanessa Camargo, outras mulheres. E aí saiu que ele agrediu a Miss Brasil 2015, ou Miss Santa Catarina, uma mulher lindíssima. Você vê, não tem dependência financeira, não tem dependência de filhos, porque eles não têm filhos, mas é uma dependência emocional. E aí ela apanhou, só que ela veio do lado dele a público dizer, não, gente, isso não aconteceu. Quando a Luana Piovani passou por isso, muita gente não acreditou e ela perdeu vários trabalhos, inclusive, por falar disso. E aí, quando ele aparece do lado dela e ela fala assim, eu vou ter que dar uma boa noite aqui pra criançada, pode vir dar um beijinho na mamãe. E aí, quando ele veio a público do lado dela, e aí falo pra Du, me dá beijo também. Quando ela vem a público e fala assim, não, gente, ele não me bateu, eu tô bem. E aí as amigas começaram a falar assim, não, peraí, essa não é você, tem alguma coisa estranha. E jogaram na mídia o vídeo do dia que ela foi agredida, que ela mandou para as amigas. Ou seja, ela estava sendo obrigada Ah, a gravar que falando tava que tudo não bem. tinha apanhado. E a gente está em 2025, são pessoas novas, são pessoas bem financeiramente. Por que eu tô falando isso? Porque muita mulher acha que, ai, não, porque eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, é por isso que eu passo por isso. Não, não é sobre você. Não é sobre você, a culpa não é tua. Então, assim, a gente vê muito. E quanto mais a gente fala, a posição da mulher, o lugar da mulher, o que é um casamento, mais vai se tornando normal. Mais as pessoas vão falando assim: peraí, deixa eu parar pra pensar nisso. É verdade, eu ser xingada todo dia não é normal. Peraí, eu levar um tapa na cara não é normal. E enquanto a gente vai só velando, porque a vítima fica ainda com vergonha, e eu sei porque eu tive, eu tenho certeza que você também teve, Lu. Sim, Não ó, contou por vergonha. E aí a gente sente vergonha e a gente não fala. E aí o outro acha. Vem me dar beijo, filha. Boa noite. Dorme com Deus. Boa noite. E aí, então, eu acho que o nosso papel é esse, Lu, é de realmente tirar esse normal na mente de toda a gente que não é normal.
Não é fácil a gente se Não é expor fácil. dessa maneira, porque é óbvio que eu queria estar aqui contando só a parte boa agora da minha vida. Mas quando eu conto só a parte boa agora da minha vida, que muita gente até fala assim: nossa, eu te acompanho, a sua família é tão linda. Amém, foi Jesus que fez isso, porque a minha família é totalmente diferente de tudo que todo mundo imaginou como certo. Eu mesmo já fui Sim, muito religiosa, de falar assim: onde já se deu? Divorciar. Por quê? Porque foi o que eu aprendi. sim. E casar com alguém e ser mãe solo. Fui mãe solo. Onde já Sim. se viu casar com alguém e outra pessoa criar seus filhos? Casei! E foi nesse momento que Deus reestruturou minha família de uma forma totalmente atípica. Então, o papel é esse: é a gente falar cada vez mais para normalizar o que realmente Deus quer, que não é violência, E não cadê é o que xingamento. você mostrar para nós? O... Ah, isso eu quero Isso ver. aqui é o violentômetro. Foram mulheres aqui de Portugal que fizeram um grupo. Eu não vou lembrar, então não vou nem falar, mas depois qualquer coisa eu coloco Ah, lá no meu Instagram, vocês olham. Isso aqui é como você identificar. Então, olha como começa, ó. Chantagear, mentir, enganar. Ai, meu Deus, tô sem óculos. Ignorar, desprezar. Aí você vai falando, peraí, eu passo por isso. Ciúme excessivo. Ciúme excessivo não é amor, tá, gente? Ofender e humilhar. Peraí, tô sendo ofendida, xingada todo dia. Inclusive, essa menina, essa Miss que apanhou, uma das vezes que apanhou foi porque ela pediu para ele colocar menos sal na comida. Olha que ai, absurdo. meu Deus do céu! Que absurdo. É, intimidar, ameaçar. Aí começa aqui, ó. Vocês estão vendo que vai ficando vermelhinho? É onde vai Uhum. ficando mais perigoso. Então, aqui vem, reaja. Chegou nessa situação do vermelho, começa a acender o olho, a abrir o olho, que é proibir e controlar, destruir bens pessoais, quebrar, tacar o celular na parede, né? Muita gente vai se identificar. Machucar e agredir, aqui realmente você já começa a enxergar. Empurrar, e aí vai chegando aqui até o. Vou deixar vocês lerem, não vou falar para a live não cair. Consegue ler o que está escrito? É que para mim tá ao contrário Ai, então matar. eu vou falar. Matar feminicídio. Não deixa chegar nesse ponto. Não deixa. Reaja ao primeiro sinal. Ao primeiro sinal. E as pessoas, elas dão sinais de quem elas são. É que a gente acha que a pessoa vai mudar. Vai Só mudar. que ninguém, a gente não muda o outro. A gente muda quando a gente quer a nós mesmos e que é difícil pra caramba. Sabe o que acontece? Eu falo que às vezes, por exemplo, acontece igual você falou, né? Por exemplo, te humilhou, xingou, tipo, sei lá, proibiu você de fazer alguma coisa e tal. E aí daqui a pouco vem, né? E tipo, ai, peço perdão, não sei o que, traz alguma coisa. Aí você fala assim, poxa, coitado, acho que foi aquele momento que ele tava nervoso. A Então, culpa é né? minha. Imagina, acho que eu não interpretei direito. E aí você vai seguindo, você vai seguindo. E aí o que eu falo, tem momentos que às vezes a gente precisa pensar um pouco, porque eu falo que às vezes quando acontecer, nunca é tarde. Mas às vezes você, qual que é a questão? Às vezes você passar uma vida e você chegar lá no seu, sei lá, 80. Olha, sabe, eu tenho uma questão. Eu sempre tinha um receio, um preconceito, eu acho que era isso, quando eu via falar que pessoas mais idosas, casadas há 40 anos, tentando se divorciaram. Aí eu disse que absurdo, ficou 40 anos, agora ficou o resto da vida. Mas faz sentido. Porque realmente, assim, ou a pessoa só despertou aquele momento, só aquele momento teve coragem, ou a pessoa vai ficando só pior e não, e tudo fica assim, agora eu tô velho, tipo assim, eu sou assim. Não é assim. Então, assim, Síndrome de Gabriela, né? Eu não, nasci agora assim, você sempre agora eu tô assim. mais velha, agora eu vou só chata assim, não. Então, assim, os costumes, ok, tem dos dois lados, ok, mas se você vai ficar uma pessoa insuportável, vai ficar sozinho, ou vai ficar sozinha. Ninguém é obrigado a te suportar. Então, hoje, para mim, faz muito mais sentido quando eu vejo idoso, a pessoa que já é casada, às vezes 30, 40 anos, nossa, divorciou. Porque, gente, ninguém é obrigado a viver, muitas vezes, como eu te falou, né? Às vezes divorcia e vive em 2 anos, os melhores anos que não viveu os A 40. vida inteira, exatamente. Porque eu falo, gente, muitas vezes é uma cadeia, se sente, como você falou, aprisionada, uma cela, digamos, você vive literalmente, né? Um casamento, muitas vezes eu falo com algemas. Eu lembro que teve um momento assim do meu casamento e eu disse: olha, a partir de hoje, eu tiro essas algemas. Eu não quero mais viver dessa forma.
né? Eu não vou permitir, não vou viver mais assim. E aí as coisas começaram, porque eu falei, a questão de você se posicionar e a outra pessoa também entender, reconhecer, né? E querer viver uma nova história. Por isso que nós estamos aqui 21 anos construindo diariamente, como você não é perfeito, Diário, diário. não é Não perfeito. existe casamento perfeito. Esses negócios que o pessoal vê na internet, inclusive um outro casal super famoso se separou agora, que parecia um amor que não ia acabar nunca, e o pessoal falando assim, ai, não acredito mais no amor, acreditava na... Gente, é escolher todos os dias ficar com aquela pessoa com todos aqueles defeitos que ela tem. E acredite, você também tem defeito. Sim, Então é o defeito mútuo e então, a gente vai escolher. E é difícil. mas o defeito não era o maltrato, são coisas diferentes. Totalmente, que é isso. É isso que ainda está muito ali que a gente precisa colocar falar cada vez mais que uma coisa é você ter defeito que você deixa a toalha molhada em cima da cama. Ok, Outra coisa é você ter defeito que ele dá um tapa na tua cara cada vez é que isso você aí. fala alguma Que coisa. eu também tinha esse conceito assim, tipo, ah, não, ele é assim, eu tenho que aprender, ele é grosso, É o ah, ele jeito é dele, grosso, eu tenho né? que atender ao jeito, é o temperamento dele, a característica dele. Não. Né? Então não é sobre isso, é o que você falou. Uma coisa é, sei lá, ele deixou o copo em cima da pia, jogou a roupa no chão, então, ok. Mas desde que não agrida você, desde que isso não te trate, não se faça você mal, né? Ou venha Exato. interferir na sua saúde, na sua vida, na sua mente. Então é sobre isso. Então, acho que é um trabalho muito bonito, né? Assim que você fala, porque a gente precisa falar muito mais sobre isso. A gente precisa se unir muito mais. Porque às vezes a gente acha que está muito claro, mas não tá. Tem pessoas que ainda não conseguem enxergar, tem pessoas que ainda têm medo, e o medo, eu sentia medo, eu tenho certeza que você tinha medo. O medo faz, né? Certeza. Por mais que você tenha toda a independência, como você falou, como eu, você tem toda a independência financeira, tanto é que você deu conta, veio embora e tudo mais. Mas assim, até você acordar para isso, É, né? é, Você é conseguir enxergar. exatamente isso. Eu vi um vídeo há pouco tempo que mexeu muito comigo, que é um cara falando, mas por que que eu sofri uma violência doméstica? Por que que eu tô respondendo por violência doméstica? Eu nunca bati nela. Isso. Então as pessoas acham que precisa chegar na violência física, um murro, um tapa, um empurrão para ser violência doméstica, e não é. E criar uma criança num ambiente desse é pior do que criar com os pais separados. É muito pior o estrago. É, Porque você vai replicar aquilo para a criança e a criança ela não entende o que a gente fala. Ela entende o que ela vê, o que a gente faz. é isso Então, mesmo. se ela vê o pai maltratando a mãe, ele vai entender que aquilo é um casamento, que aquilo é o certo. E Olha, por mais que eu a posso mãe tente testemunhar isso. mostrar o contrário, é mesmo difícil. Eu lembro que meus pais brigavam muito. E as cenas que eu tenho de criança era eu e meus irmãos, tipo, cada um de um lado, e meus pais rolando de se baterem no chão. E olha que Olha aí. interessante, isso eu criança vendo essa cena. Então aí voltavam, Quantos anos você tinha, Lu? eu calculo na época, sei lá, uns 6 anos, cinco Olha, anos. olha isso. Isso é muito nítido para mim. O que aconteceu? Eu casei com 16 anos. Depois passaram-se uns anos, eu e o meu ex-marido, a gente se chegava de pegar de porrada. Porque você replicou o ciclo. Porque no seu inconsciente aquilo era normal. É normal, Tá exatamente isso. tudo bem, os meus pais. Foi isso que eu aprendi como um casamento. Então é isso que eu vou viver como um casamento. É E isso. quebrar esse ciclo é muito difícil. Graças a Deus que você quebrou. Amém, é verdade. Mas acaba que, né, muitas vezes a pessoa acha que aquilo é normal. E não é normal. E é tão libertador quando você consegue, buscando ajuda, se posicionar, dizer não, colocar os seus também, os seus quereres. Não, isso eu quero, isso eu não quero. Né? Estar em comunhão, estar bem, gente, isso não tem preço. Então, assim, eu acho que o apelo hoje aqui, né, nessa nossa live aí, que já precisamos acabar, porque já deu aí A gente vai falando, falando. Eu espetacular. geralmente eu falo muito, gente, Ai, mas é desculpa. tão bom, então muita coisa pra gente falar, mas assim, é um apelo mesmo, porque eu tenho certeza que hoje aqui tem muitas mulheres e as que ainda vão assistir depois, que de repente estão passando por uma situação, talvez tenham dúvidas, né? Eu queria que você reforçasse seu Instagram. Acho que a doutora Aline tá aí para somar, dar essa força para você. Como a gente falou, não é sobre divórcio, é sobre entender o processo que você está passando e buscar ajuda.
né? E é possível. Principalmente a imigrante, né, Lu? Porque eu atendo muitas mulheres que tiveram relacionamentos que não deu certo com portugueses e elas são brasileiras e o que elas mais ouvem é: você não tem direito nenhum, você não está na tua terra, eu vou pegar o filho de você e coisas piores. Mas eu quero dizer que sim, você tem direitos. Não é porque você não está no teu país que o direito não te acolhe. Ah, mas eu não tenho documento. Não interessa, você tem direito. Ai, mas eu tenho título de residência, mas moro há pouco tempo, eu vou perder meu filho, eu vou. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então, essas mulheres sofrem muito. Eu atendo muitas brasileiras que passam por essa situação também. Então, você precisa entender isso. O direito também te acolhe. Não se cale. Não se cale diante de uma situação dessa. E uma coisa, Lu, até eu sei que a gente precisa terminar, mas que é muito interessante. Eu liguei no IKEA esses dias para poder perguntar qual era o horário que abria o espaço Kids que eu precisava ir lá na loja, estava tudo em greve, né? E eu Aham. precisava saber do espaço Kids. Você já ligou no IKEA alguma vez? Nunca. Pois olha que interessante. Você liga, eles falam assim, opção um da loja. Opção 2, opção 3, opção 4. Se você está sofrendo algum tipo de violência doméstica e não tem como sair dessa situação, ou não, em outras palavras, mas é isso que eles estão dizendo. Se você precisa de ajuda, aperte a tecla tal que a gente vai te transferir diretamente para o número de apoio a vítimas de violência doméstica. Legal, que Porque interessante. muitas vezes você não pode ligar para a polícia, porque É, o seu agressor está ali. sim, Eu sim. achei isso tão interessante, inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, porque muita gente não Legal. sabe. Então, gente, se você estiver numa situação dessa, não souber denunciar, fala, eu preciso ligar no IKEA para ver se tem um móvel. E a pessoa vai ver, você vai estar ligando no IKEA. Sim, é, ok. Só que eles te transmitem direto. Então, assim, você tem apoio. Aí eu não tenho como contratar um advogado. Você tem a segurança social com o advogado de forma gratuita. Ou seja, não se cale. Não se cale. Esse violentômetro aqui, para você ver o quão isso é importante, é o Consulado Geral do Brasil que faz a distribuição disso daqui desse projeto lindo que as meninas fizeram, um grupo de mulheres, e o consulado abraçou e distribui isso daqui. É exatamente isso. Quanto mais a gente falar, mais normal fica. E aí você pediu para falar do meu Instagram. O meu Instagram é @AlineCostaDV. Quero aproveitar, Lu, pedir licença para você e falar que a gente vai ter o primeiro workshop Claro, fica à vontade. entre elas no dia 27 de novembro. Eu fui uma mulher de pouca fé e quando eu fui fechar o espaço, que é um espaço maravilhoso que eu conheci também no evento da Lu, que foi uma bênção na minha vida, eu já falei isso para ela. É, eu falei assim, não, vou fechar para 15, porque 15 tá bom, né? A gente coloca, liga para as amigas para poder encher Sim, 15. Em 3 dias vendemos os 30 ingressos glória a Deus. presenciais e mais 30 online. Então, em 3 dias vendemos 60 Que ingressos. legal! E realmente Deus me surpreendeu, porque é um projeto que está há muito tempo no meu coração e eu estava só protelando e Jesus não quer saber se Jesus só espera você ficar pronta, você ficar pronta não, desculpa. Você fala, ok, Jesus, eu faço, ele fala, o como é comigo, Eu faço, né? exatamente. Só se pôs, só faz, né? Ele só quer quem faz, porque ele não escolhe quem está pronto, porque a gente nunca está pronto, ele escolhe quem se dispõe, né, a fazer. Então, eu quero te convidar para esse evento. Temos ainda algumas vagas online que a gente não consegue colocar muita gente por conta da plataforma. Então, eu quero te convidar para esse evento. Chama-se Entre Elas. É muito Deus une propósitos. É exatamente o que eu e a Lu conversamos hoje. E que é história real. Mulheres reais, mas com superação, porque a dor não pode definir a gente para sempre. A gente Aí, precisa ultrapassar, né? Então, eu quero convidar vocês, vai ser um prazer imenso. E, Lu, mais uma vez, muito obrigada. Desculpa aí por falar tanto, mas eu acho que imagina, realmente é um assunto muito. Eu vou muito. falando e nem vejo que a hora passa, eu Não, mas juro. é um assunto muito importante, eu acho que vale a pena né, a gente dar esse grito. Eu acho que, de repente, daqui uns 3 meses, 2 meses, a gente pode voltar, porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Muita, que é impossível falar em pouco Não, tempo, mas não acho que a dá, gente conseguiu dar uma tá? pincelada. E Isso. acho que
as pessoas conseguem mesmo entender é que tanto eu quanto você, Lu, quando a gente fala com propriedade do que a gente está falando. Além da gente estudar sobre as nossas áreas, a gente viveu e a gente pode falar Sim. sobre esses assuntos com uma propriedade mesmo muito grande, né? Mas E é isso. vamos depois marcar, porque depois acho que é legal a gente também estruturar uma outra live para a gente levantar números, né? Quais são os maiores índices, e falar mesmo sobre essa violência invisível mesmo, né? A visível é invisível, mas a gente precisa dar esse apoio, esse grito. Eu acho que a internet, a rede social, ela vem também para ser esse canal, né? Esse vínculo, essa ajuda. Então, é isso, mas assim, mais uma vez, estou muito feliz. Eu tenho certeza que esse projeto aí, que né, Deus já estava no seu coração. Eu falo que, na verdade, os projetos começam no coração de Deus, né? É. É lá. Né? Eu falo que o livro Minha Trincheira Florida foi exatamente isso. Assim, eu nunca imaginei escrever um livro, mas isso nasceu no coração de Deus. E eu falei, Senhor, eu só sou um canal. Né? Deus precisa de pessoas. Então, que você continue sendo esse canal, né? A gente possa ser, assim como nós, mulheres, se levantem para ouvir a voz do Senhor realmente. E nós estarmos no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Porque realmente é sobre Ele, né? É sobre a gente ser só essa voz, só esse canal. Porque e dizer, né, como a gente falou nesse começo, a trincheiras da vida e a intuição também do seu café, é a gente dizer assim, que não é fácil, mas é possível, né? Nunca vai ser fácil, mas é possível. Quando nós buscamos a Deus, e aí eu queria depois levantar algo também que depois, numa próxima live, a gente fala, eu e você, que é quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo. Então, quando nós mulheres entendemos quem nós somos, né? Qual é o propósito? Por que Deus nos criou? Para que Deus nos formou? Né? Eu falo que as prioridades nossas, né? Nossa prioridade tem que ser o Senhor Jesus, porque quando eu coloco Ele como esse centro, quando eu entendo que eu sou filha, eu falo, gente, a gente não é órfão, nós temos pai. Né? E por que nós nos submetemos a tantas coisas que nós não precisamos? Porque o meu pai, como você diz, meu pai está de braços abertos me esperando o tempo inteiro à disposição, dizendo, é só eu chamar. E por que eu me submeto a deixar homens, pessoas? Eu falo homens, mas tem mulheres também que Sim, fazem tem isso muitas mulheres, foi até por né? isso que Que eu falei fazem no começo que eu não é que eu defendo só mulheres, não, tem isso. muitos homens injustiçados também. Então, assim, por que eu preciso me submeter e deixar pessoas me maltratar, e sendo que o Senhor que me fez não faz isso comigo? Então, o despertar, que a gente falou, não é só para os homens, mas para as mulheres também, que fazem isso com os homens, né? Com famílias. Então, nós precisamos resgatar essa identidade de Cristo. Não é sobre religião, não é sobre placas, mas é sobre a gente saber que a gente tem um Pai. Né? Então, e eu falo que isso foi muito importante, quando eu entendi, né? Porque eu sabia, tenho Deus, tenho Jesus, tá. Mas quando eu fui nessa profundidade, quando eu mergulhei, entendi o meu papel de filha, que eu tenho um pai, quem eu sou, quando nós nos redescobrimos quem nós somos, é diferente. Porque eu não sou feliz só porque ele me elogia. Se ele não me elogiar, eu estou triste. Não, eu sei quem eu sou. Eu sou feliz porque eu sou feliz. Se ele me O falar, amém, vai DNA está agregar. ativado, né? O DNA original é a Grace. Eu não sei se Eu vocês não preciso acompanham ela, a criticar. Grace Joviani. É o nosso DNA, a gente nasce com o DNA de Cristo. Então, É quando a gente isso. sabe o que a gente não vai aceitar a migalha em forma de amor. É isso, a gente não precisa de migalha, nós precisamos, não precisa implorar nada, né? Eu falo que o outro, ele complementa, ok, legal ouvir, mas se não ou falar, tá tudo bem, porque isso não muda, isso não me define, como você fala, as palavras não me definem quem eu sou. Mas é isso, obrigada, É viu, isso. por estar Muito sendo essa obrigada. voz mais uma vez, e que o Senhor continue abençoando aí seu projeto. Vamos unir forças aí, porque estamos aqui para isso, para que a voz do Senhor seja ecoada por todas essas É eternidade. isso, é isso. Vamos ser instrumentos na mão de Deus. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada para quem ficou até aqui. Gente, é verdade. Tem um pessoal aqui que entrou, ficou aqui, ó. Vou passar aqui rapidinho a Ruth, a Ingrid, Aline Mendes, Lidiane, Miriam, a Joia Rara, Jéssica Maia, Matilde, Maria Silva, Daniel Paixão, Maíma, eu acho que Yoga, o Carlos, que é seu esposo. Tem aqui uma amiga Luísa, lá do Brasil, e um tanto de gente, um tanto que vai assistir depois também. Então, gente, Exatamente, exato. beijo no coração, doutora, obrigada. E Um mais uma vez, beijo, gente. seja aí uma semana abençoada para todos nós, tá bom? Amém. Beijinho, gente. Beijinho.
Fiquem com Tchau. Deus. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Tchau, tchau.